Influência do Espiritismo no progresso. Questão 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. E passo a passo, vai se conquistando mais um degrauzinho de cada vez e a doutrina espírita vai assumindo certas funções de despertar consciências para as realidades. E nós vamos vendo que, principalmente, aqueles que trabalham com a ciência da saúde nas doenças mentais vão conseguindo entender muito do que tem na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Médiuns e na série André Luiz, porque faz parte do processo evolutivo da raça humana. E como eles têm perguntas que não respondem, não acham resposta, vai alguém, normalmente brasileiro, fazer para eles um seminário, um congresso, ou qualquer outra circunstância que leve esses conhecimentos, e vai ver que eles chegaram a um entendimento paralelo. E ali faltava a gota para fechar o conjunto de informações que eles precisavam. Então, passo a passo, a doutrina espírita vai ganhando seu espaço, ela vai sendo adentrando as universidades, vai adentrando as faculdades, para que as pessoas possam entender melhor certos parâmetros e certos paradigmas da ciência, principalmente na área da saúde e na área da física quântica. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. E aí vem as lutas que nós temos que sustentar, das mais variadas, com os mais variados aspectos, com os mais variados problemas. Logicamente que os espíritos que hoje estão encarnados para trabalhar pela doutrina espírita, eles têm um karma que condizente com a luta que eles têm que implementar, condizente com a luta que eles têm que estabelecer para levar esse conhecimento ao outro, aos outros, às pessoas, para desenvolver a doutrina espírita. Mas vai vindo espíritos mais bem preparados que vão naturalmente levando a doutrina espírita e as pessoas vão passar a acreditar porque não tem as antipatias pessoais tais quais existem no momento atual. Mas é um trabalho que passo a passo vai se conseguindo. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar, como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Se as pessoas realmente procurarem entender a doutrina espírita, principalmente os espíritas procurarem entendê-la e explicar mesmo aquelas perguntas mais capciosas, mais incômodas, nós mudaremos muitas coisas na nossa existência, na nossa caminhada. Mas até lá, tem o tempo necessário e os passos necessários a ser dado para conquistarmos o objetivo final, que é ver todas as pessoas na Terra sendo espiritualizadas, sendo mais espiritualistas. As ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. E aqui teve também ações de muita violência em uma determinada época, em determinadas situações. Mas tudo caminhou-se, tudo se encaminhou e as coisas acabaram funcionando como deveriam funcionar, acabaram se ajustando para o objetivo das pessoas, em grande maioria, se tornarem cristãos. Mas, em compensação, também o cristianismo adquiriu alguns encarniçados inimigos devido à astúcia e arrogância de alguns defensores e representantes do cristianismo.
Compete aos espíritos entenderem que a luta que eles têm que estabelecer é no próprio coração, para aprender a perdoar, aprender a valorizar o bem e aprender que é necessário ser cristão. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que, unicamente com o tempo, aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então a doutrina espírita ela vem complementar o cristianismo. Então tanto católico como protestante que forem estudar a doutrina espírita e ler a doutrina espírita, se não forem ler com nenhum imbuído já de algum preconceito, aí há uma barreira. Mas se forem ler para se instruírem, para se esclarecerem, verão que a doutrina espírita traz para eles novos horizontes, novas possibilidades, novos caminhos. E todos aqueles que se abrem para essas possibilidades e caminhos seguem a direção do bem, seguem o refazimento de suas almas, que é o mais importante para todos nós. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Se deixarmos de lado o materialismo, muitas portas se abrirão, muitos horizontes estarão deslumbrando diante dos nossos olhos. Precisamos, então, aprendermos a edificar esses sentimentos, esses ensinamentos, para realmente vivenciarmos as forças do bem em nossa caminhada. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Todos precisarão então aprender a trabalhar, aprender a desenvolver os bons sentimentos, aprender a construir e a edificar as forças do bem e do amor. Nesse momento, nós vamos começar a clarear para os outros o entendimento do que é a doutrina espírita, do que é o espiritismo, do que são esses ensinamentos. Mas no momento, ainda existem certos preconceitos que travam o conhecimento humano, travam o entendimento das leis humanas. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Não será no estalar de dedos. A doutrina espírita tem apenas 150 anos. O protestantismo tem 500 anos. E o catolicismo, 800 anos. 700, né? 1.700 anos. Então, é lógico que muitas gerações foram católicos, reencarnaram, foram católicos, reencarnaram, foram católicos, tem aquela sedimentação em suas almas. Alguns transcenderam para estudar um pouco a doutrina espírita, outros para trabalharem pela doutrina espírita. Normalmente aqueles mais endividados. Mas os outros, a espiritualidade não precisam esforçá-los para serem espíritas. Desde que eles sejam bons católicos, tudo bem. Da mesma forma, o protestantismo tem 500 anos. Lembrando que quem abriu as portas para criar o protestantismo foi John Wycliffe, que escreveu um livro dizendo que os cultos dentro das igrejas deveriam ser feitos no idioma pátrio, porque antes eram feitos em latim. E Jan Hus começou a fazer as missas no idioma pátrio, onde a região onde hoje é a República Tcheca. E, por causa disso, foi queimado vivo. A partir dali, várias lutas se estabeleceram em toda a região onde hoje é a Alemanha, parte da Polônia, a Áustria, a República Tcheca e a Eslováquia, a Hungria. Várias lutas foram acontecendo naquelas regiões para que colocasse em prática
aquilo que John Wycliffe escreveu e Jan Hus começou a praticar. E a força foi tão intensa que surgiu então o protestantismo, principalmente na Alemanha e na França, ganhando corpo, ganhando espaço e com muita guerra, com muita luta. Com isso, começa-se a trabalhar os ensinamentos dentro dos princípios cristãos no idioma pátrio. Com isso, já se passaram 500 anos que o protestantismo se instalou e o catolicismo surgiu no século IV da nossa era, numa grande luta vencida por Justiniano, que começa então a estabelecer não o cristianismo, mas o catolicismo, que fizeram algumas modificações, algumas adaptações para se encaixarem dentro da cultura da sociedade romana daquela época. E até hoje ainda tem muitos traços dessas características. Mas 1.700 anos praticamente, vamos arredondar aqui, e a doutrina espírita só 150 anos. Então ela está começando a dar os passos mais importantes, os passos principais, e já tem uma porcentagem de pessoas muito grande que são trabalhadores assíduos da doutrina espírita, e tem um grupo muito grande de simpatizantes da doutrina espírita. Vai chegar um dia que os simpatizantes vão começar a trabalhar mais assiduamente e se tornarão bons espíritas. É natural que o progresso aconteça gradativamente. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, ele já o havia forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Todos nós vamos dando um passo de cada vez. Nossa transformação moral não vai se dar assim. Nosso entendimento vai se dar ao longo de muito tempo. Precisamos então ir estudando, lendo, aperfeiçoando, para alcançarmos a plenitude do nosso entendimento espiritual. Não vai se dar só numa vida, mas nessa podemos angariar bastante conhecimento, sedimentar bastante informação para conseguirmos sermos melhores amanhã. Questão 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Agora seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Nesse momento, nós vamos procurando aprender e aperfeiçoar nosso entendimento, nosso conhecimento espiritual. Já vamos tornando-nos mais maleáveis à influência dos espíritos para fazermos o bem, para fazermos a caridade. E um dia, todos estarão no mesmo patamar, todos estarão ajudando-se mutuamente. Questão 802. Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetra até nos mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. E todos vão fazendo a caminhada, todos vão caminhando no processo evolutivo. Deparamos com as pessoas das mais variadas crenças, das mais variadas tendências, e cada um expressa a sua fé ao seu jeito, cada um faz a sua observação dos fatos.
Compete-nos, então, mostrar para eles o verdadeiro caminho que deve encontrar em seu coração, o verdadeiro caminho que devem procurar fazer para crescerem. E Deus, em sua infinita sabedoria, para cada um tem um ponto de partida. Eu conheci uma pessoa que ele não acreditava em absolutamente em nada. Certa noite ele teve um sonho que chegou um rapaz de um rosto angelical diante dele e falou para ele assim: vem por aqui. E ele saiu e ele percebeu que ele passou pela janela, mas a janela estava fechada. E o jardim, o quintal da casa dele não era um quintal, era um jardim muito bonito. E a pessoa chegou ali, olhou para a cara dele e deu um tchau. E falou assim: nossa, meu tio morreu. E realmente o tio dele tinha morrido. E a partir daquele momento ele passou a acreditar piamente na vida após a morte. Porque ele nunca tinha visto algo tão bonito. Tanto a pessoa quanto o jardim que ele tinha visto. Então, para cada um, Deus tem uma porta que se abre para que ele possa entender. Para qualquer um de nós, um sonho assim seria apenas mais um sonho bonito e tal, mas para ele foi um sonho transformador. A partir daquele momento, ele começou a ver a vida por um outro ângulo e fez grandes modificações em sua vida. Inclusive, procurou estudar mais a doutrina espírita. Então, cada um, passo a passo, vai descobrindo etapas, vai aperfeiçoando etapas para chegar ao ponto de partida, ou melhor, para chegar no ponto de chegada, né? Nós temos um ponto de partida e vamos chegar a algum lugar em cada etapa evolutiva. Talvez nós deveríamos estar muito na frente e ainda estamos fazendo de conta que não sabemos tudo. Talvez já demos um passo muito grande. Na dúvida, procuremos fazer o melhor, procuremos trabalhar mais intimamente para crescermos e nos espiritualizarmos. Parte terceira das Leis Morais. Capítulo 9. Da Lei de Igualdade. Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Muita paz, muita luz, que Jesus esteja nos envolvendo, nos fortalecendo a caminhada. Deixe seu like, inscreva em nosso canal se você ainda não foi inscrito, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Faça também um comentário, ajude nosso canal a crescer, que a paz e a luz de Jesus possam nos abençoar